E a injúria racial é a ofensa direcionada a um indivíduo. A história que chegou pra gente, vinda da doutora Thaís Cremasco, né, que é mãe desse rapaz, é que teriam colocado esse moço no grupo e mandado isso. E aí o racismo é uma ofensa contra uma coletividade. Mas aí você está falando em antissemitismo, você está falando, né, em nazismo, em fascismo, como você disse. Agradeço sua participação, Enzo Niani. É exatamente isso agora que nós vamos conversar com a psicóloga Vanessa Rodrigues, que nos atende mais uma vez, né? Nós conversamos com ela sobre bullying pouco tempo atrás e agora o caso é um pouquinho mais grave. Não sei se a gente pode dizer. O bullying também é grave, né, doutora Vanessa? E a gente pode colocar de situações diferentes. O jornalista está se enrolando muito, é melhor para passar para a psicóloga explicar, né, doutora Vanessa? Boa tarde. Nós estamos, Guarizo, boa tarde, debaixo do mesmo guarda-chuva, né? O guarda-chuva da intolerância, do preconceito e da discriminação. Eu acompanhei agora esses minutinhos do delegado falando, e a gente vê ali que ele claramente indica ali, né, os crimes contra a honra, que não são um, né? São vários ali, né? Tem calúnia, difamação, injúria. Eu não sou advogada, mas esses atos cometidos por adolescentes, eles são passíveis das famílias questionarem isso, né? Judicialmente. O que a gente tem ali, que é um adicional, é que foram infrações cometidas no celular, não é isso? Olha que coisa delicada. Até pouco tempo, o WhatsApp ele era permitido só para crianças a partir de 16 anos. Eu sei disso porque eu faço palestras de bullying há muitos anos e eu vi isso mudar. E isso foi mudado para 13 anos. Mas a maioria de pais, a gente não toma esse cuidado, né? Sabe quando você vai colocando no aplicativo, lá tem os termos de uso, concordo, concordo, concordo. Se você concorda, hoje, você vê, é muito comum ter criança com menos de 13 anos ter WhatsApp, Sim. ou não é? Ou muito. E não é permitido, né? Não é permitido. Então, significa que o pai, a família, os cuidadores, os responsáveis, eles estão se responsabilizando por aquele conteúdo. No termo de uso do WhatsApp hoje, e eu oriento isso nas minhas palestras também, porque eu não sou da área jurídica, mas assim, na psicologia a gente tem o ECA, né? Como uma norma para a gente, é muito importante. Sim. E ali diz, é dever da família, né? E tem ali os artigos que falam, né? Os direitos de saúde e a dignidade. Então, a gente tem que acompanhar o que os nossos filhos fazem nas redes. Era aí que eu queria chegar, doutora Vanessa, porque hoje é tão livre, né? Cada um tem um celular e a gente está falando já de pré-adolescentes para adolescentes, né? A idade desses meninos aí que fizeram esse grupo de WhatsApp, né? Será que os pais teriam que fiscalizar isso? Porque de onde vem essa referência? A gente viu lá foto de Adolf Hitler, né? Escrito, se fez com judeus, por que eu não posso fazer com petistas, né? Ou seja, já está falando até do Holocausto, né? Morte de milhões de judeus. Como que os pais podem evitar que isso aconteça? Aqui em casa eu tenho uma menina de 13 anos. Nós temos, e se você der um Google aí, existem vários aplicativos que você pode colocar no celular do seu filho e monitorar as conversas. É considerado como um espião, tanto no computador quanto no celular. Ah, mas meu filho vai perder a privacidade. Então, a gente chega num momento em que a confiança você vai afrouxando a corda, né? Então, aqui em casa não teve nenhuma resistência desde que a gente colocou isso no aplicativo, no celular da minha filha, a gente acompanha o que ela fala e com quem ela fala.
E à medida que ela for ficando mais madura e a gente vai soltando a corda. Mas eu acho essencial os pais acompanharem conversas de meninas e meninos pelo computador. A gente nunca sabe quem está do outro lado da tela, não é? Sim. E a persuasão hoje, ela é massiva. E ao tempo todo, Guariz, eu queria muito falar sobre isso para vocês aqui. Pois não. Nós somos estimulados a reagir. Reagir é diferente de responder. Reagir é uma resposta automática, sem pensar. Sem pensar. Eu estou conversando com você, se chegar uma mensagem no seu WhatsApp agora, provavelmente você manda aquele emoji da joinha, depois. Então, a gente o tempo todo é estimulado a reagir. Um comportamento automático que não carece de você parar e raciocinar. Quando você vai responder, você lê, você vai entender aquilo que você está fazendo. Então, e esse é um problema da vida adulta que está chegando nas crianças. Você vê a média de tempo que a gente fica ligado em telas, e tem aquela, não sei se você conhece, aquela teoria das 10.000 horas. Se você ficar 10.000 horas praticando, você fica especialista em alguma coisa. Nós estamos ficando especialistas em não pensar. Olha. Então, o que acontece? Eu provoco em você um estímulo, seja ele qual for, de político, futebol, religião, eu vou provocar em você um estímulo e você vai reagir. Você vai reagir cada vez mais rápido, porque a gente está ficando distante dessa parada para refletir sobre o que a gente vai falar, como a gente vai falar. Sim, quantas famílias brigaram por isso, né? Quantas amizades se perderam por causa disso. E eu quero chegar num outro ponto, doutora Vanessa, porque a gente viu, por exemplo, nas manifestações da semana passada, muitas crianças. E aí, a gente não está falando de celular, a gente não está falando do comportamento deles longe dos pais. Se foram para um local, foram levadas por alguém, né? Então, queria saber também como dosar isso, né? Porque a criança tem o pai e a mãe como espelho, né? Será que os pais passam um discurso? Eu não estou falando só de quem fez manifestação, a gente pode falar de qualquer lado. Não pode passar um discurso de segregação, até de ódio, se a gente quiser falar uma palavra mais forte, vindo dos pais para os filhos? Exatamente, você está absolutamente correto. O comportamento ele é modelado muito mais do que aprendido com textos, né? Como você fala, a criança ela vai espelhar aquilo que você faz, e os adolescentes. Então, resgatar as nossas virtudes e valores. Entre o lado A e o lado B, existem valores em comum, a preservação da vida, não é? Então, a gente deveria usar esses valores em comum como norte para passar por esses. Mas a vida adulta também influencia muito o comportamento das crianças. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem uma família inflamada, né, você está direcionando o seu filho para um modelo de atitude. Existe um experimento muito conhecido de um psicólogo famoso chamado Albert Bandura. Ele coloca um João bobo, sabe aqueles bonecos de rosto? E ele coloca esse João bobo e ele vai até esse boneco e faz agressão. E depois eles saem desse ambiente controlado e soltam crianças. As crianças, elas repetem exatamente o que elas viram. Então, esse é o dano, né? Esse é o dano da gente não nos controlar, né? A gente está vivendo uma época de muito pouca reflexão, muito pouca reflexão. E tem uma questão de aceitação e de empatia também, doutora Vanessa, porque se tiver um tipo de comportamento muito fechado dentro de casa, e aí vai acabar nas escolas também acontecendo isso, né? E esse caso desse menino, né? Ele, por ser negro, foi adicionado num grupo para ser ofendido. Essa é a versão da mãe dele, né? E não tem por que a gente achar que ela está mentindo, que ela está inventando, porque tem os prints, né? Então, como fazer em casa também para
já não criar preconceitos nas crianças? Primeiro que criança e adolescente tem que ter limite, definir bem claro o que é limite. E a gente entra numa época, Guarizo, onde as famílias talvez confundem o que é ser mãe e pai e o que é ser amigo dos filhos, né? O seu filho ele vai ter privacidade quando ele começar a pagar conta. Do contrário, ele é seu filho, ele está embaixo da tua tutela. Então, ele tem que seguir regras, inclusive regras de conduta. E essas regras de conduta têm que ser muito claras para essas crianças e adolescentes, né? Delimitar limites, a compreensão do que são minorias no nosso país, é um assunto que tem que estar dentro de casa, né? Colocar eles nessa discussão, que eu acho importante, como solução do problema. O que você faria? Como que a gente faria se seu melhor amigo fosse discriminado assim, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Então, assim, conversar com as crianças e adolescentes, envolvendo eles na solução dos problemas. E isso é um ambiente saudável. Incluir pares, não afastar os pares. As diferenças, elas nos somam sempre. Perfeito. Então é esse o recado para os pais, né? Colocar limites, conversar, ensinar o que é certo, tanto quanto a escola. Quero agradecer demais a doutora Vanessa Rodrigues, que esteve aqui com a gente mais uma vez. Ela é psicóloga, né? Explicando essa questão aí dos pais e dos filhos, primeiro na internet, depois no comportamento dentro de casa. Doutora Vanessa, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Uma boa tarde. Prazer é meu. Até logo, agora 2h58.